Evangelizar é preciso. Evangelizar. Olá, paz e bem. Nós da Pastoral da Comunicação estamos dando continuidade ao nosso quadro Testemunho de Fé, né? Toda quarta-feira, pela manhã, no canal do YouTube da Paróquia São Raimundo Nonato, estamos divulgando os testemunhos de fé dos grupos e pastorais que atuam na nossa paróquia. E hoje nós vamos ouvir o testemunho da Alda, que ela é a catequista da Paróquia São Raimundo Nonato. A catequese, de um modo geral, ela iniciou na Igreja Católica nos meados do século V ao século XVI, quando a Igreja Católica viu a necessidade da educação da fé dos cristãos, né? E aqui no Brasil, ela iniciou logo com a chegada dos padres jesuítas, eles que foram os primeiros catequistas do Brasil. E aqui na nossa paróquia, a catequese ela iniciou muito antes da fundação de paróquia mesmo. A dona Antoninha foi a primeira catequista da paróquia. Ela ficou aí nos meados de 2006 até 2016, quando ela teve que se afastar por motivos superiores. E aí foi quando, em 2017, eu fui convidada pela dona Tânia e o Sotônio para ser catequista. Tive um pouco de medo, de receio, porque na minha cabeça eu achava que não dava conta dessa missão. Mas aí, né, Deus é tão bom, tão maravilhoso, e foi aos poucos me preparando. E assim assumi uma turma em 2017 com o Samuel, a Cícera e a Ana Cláudia. Mas, infelizmente, em 2018 eu tive que me afastar novamente pela doença da minha mãe. E as meninas tiveram que viajar, uma foi viajar e a outra foi embora mesmo. E assim o Samuel ficou levando a turma sozinho. Mas em 2019 o Samuel teve que ir pro seminário, e aí ele me ligou: olha, Alda, a turma está em andamento, já está no final, como a gente vai fazer? E aí a dona Lucimar me convidou para também encerrar essa turma que estava em andamento. Assim assumi essa turma, eu e a Joevânia e a Adriana, né? Essa turma encerraram em 2019, né? Maio de 2019. Em agosto de 2019 a gente teve outra turminha, mas infelizmente veio a pandemia e essa turminha ficou, não vou dizer parada, mas ficou recebendo alguns anúncios, né, ensinamentos da própria igreja e fundamentos bíblicos. E até agora a gente não pôde iniciar por conta disso. A importância da catequese é que a catequese ela trabalha o processo da educação da fé da pessoa, do ser humano, né? A catequese ela trabalha a espiritualidade, ela trabalha os valores e o emocional do ser humano. Então a catequese ela é um processo importante não só para a criança, é para todos. É tanto que o novo modelo da catequese é iniciação à vida cristã. Por quê? Porque tem início, mas ela não tem fim. A gente vai levar isso, a catequese, para o resto das nossas vidas, né? A catequese para a criança, que é a iniciação à vida cristã, trabalha o quê? Trabalha a espiritualidade da criança, né? E os valores. A criança ela vai crescendo sabendo qual é a função dela na comunidade, né? A criança ela aprende na catequese de crianças como Deus criou o mundo, o ser humano, a história dos antepassados, né, dos nossos antigos, a aliança de Deus com o seu povo e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o porquê que ele veio aqui.
E a criança, ela tem essa capacidade, dessa idade de 7 a 10, 11 anos, ela já tem essa compreensão. Então, a criança que participa da catequese, ela já cresce com os valores diferenciados. E a família é o principal papel importante que tem na catequese. Engana-se quem pensa que a catequese começa-se na igreja, mas não é. A catequese, ela começa na família. A família é quem ensina os primeiros passos da vida cristã da criança. É o pai que ensina o Pai Nosso, a Ave Maria. Quando é o pai, é a mãe, é uma avó. Sempre tem alguém que vai lhe ensinando passo a passo. E assim a criança cresce de uma forma diferenciada. Um cristão diferente. Ele se prepara não só para receber o sacramento, né? Ela se prepara para a vinda de Cristo. Uma criança que é criada em ambiente familiar, que frequenta a igreja, que os pais têm que aprender a trazer as crianças para a igreja desde pequeno. Ela, quando cresce, ela já cresce uma criança com formação diferenciada, com seu emocional diferenciado. A sua visão em relação ao mundo é diferenciada. Por isso que é importante a catequese. Meu testemunho foram muitas graças recebidas de Deus. Como eu sou grata a Deus. Chega até a dizer que às vezes eu nem sou tão merecedora de tantas graças recebidas que eu tenho recebido vindo do nosso Deus, do nosso amado Jesus. E a última graça recebida, eu posso dizer assim que seja para minha família e para minha mãe. Há 20 dias atrás, a minha mãe teve a partida dela para a casa do pai e tudo que fluíam nesse termo da doença, né, da piora da doença até chegar à partida dela, tudo fluía muito bem, tudo a gente via que era a mão de Deus no nosso meio. Quando ela veio da minha cidade para cá, o médico recebeu ela fora do horário de recebimento, foi assim uma facilidade tão grande, mesmo ela já sendo paciente dele há 3 anos, e ele recebeu na maior facilidade. E 16 horas que antecedia a partida dela, ele me chamou e falou que a gente tinha apenas 2 opções. E aí ele disse, olha, Alda, você precisa conversar com sua família e tomar uma decisão, se vocês deixam a sua mãe aqui ou se levam ela para ser entubada. E a nossa decisão foi de não levar, porque era um sofrimento a mais, né? E aí, quando eu retornei para dar essa resposta para ele, que ele precisava ter essa resposta, e aí ele me perguntou, Alda, vocês são católicos? Aí eu falei, sim, somos sim. Ele disse, você quer um padre para rezar na sua mãe? Eu fiquei, sabe assim, vendo que aquilo foi Deus que foi colocando ele assim nas nossas vidas, assim, e aí ele convidou um padre e o padre foi rezar. E por que eu digo que foi a mão de Deus? Porque a minha mãe, ela era catequista de pais e padrinhos na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Socorro do Piauí. Ela era dizimista. Na época em que ela adoeceu, ela era coordenadora do grupo das Marianas e muitas outras pastas que ela assumiu dentro da paróquia lá. E aí eu vi assim, sem a necessidade minha de ir buscar um padre para fazer isso e venha um médico oferecer, né? E assim eu vi que foi a mão de Deus. E logo a partida da minha mãe, a gente teve todo aquele trabalho de levar ela para a nossa cidade, né, onde ela residia com meu pai e meus outros irmãos. E lá o padre da paróquia lá perguntou para uma das amigas dela, né, do tempo dela, se a gente queria uma missa de corpo presente. E nós aceitamos. E tudo isso eu vejo que foi mão de Deus. Isso foi uma graça recebida, tanto para ela como para a gente ver o quanto é importante
estar sempre pertinho de Deus, estar sempre orando. E essa minha parte de catequista, quer queira, quer não, veio dela. Ela foi a primeira catequista minha, né, da minha família. E assim eu vejo a mão de Deus fluindo em tudo que a gente faz, e tudo é para a glória de Deus. Eu quero aqui fazer um convite para a comunidade, né, que recentemente teve uma reunião, né, com a nova equipe missionária, e que de agosto em diante irá retornar alguns grupos, o da catequese de jovens e adultos, né? E aqui quero convidar toda a comunidade para quem ainda não se inscreveu ou quem já está na turma de andamento, continuar com para o término dos seus sacramentos. Só que é um término de um sacramento, mas a vida cristã de um ser humano continua. E as crianças, a catequese de iniciação à vida cristã, por enquanto a gente ainda está esperando, né, o andar da pandemia, porque é criança, a gente também não pode atropelar a situação. Mas quero aqui convidar os pais, os responsáveis pelas crianças, para virem para as missas aos domingos. Durante a semana tem missa, para trazerem as crianças para a missa. A missa também é uma catequese e é muito mais importante do que a catequese. A missa é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu deixo o meu convite a todos, porque a catequese tem 4 pilares. É o que a gente crê, né? A gente bota tudo aquilo que a gente crê na nossa missão, é receber o sacramento e colocar em prática. É o amor de Cristo. E na catequese a criança aprende os 10 mandamentos não numa forma de decoração. Ela precisa entender o significado de cada mandamento. E assim a gente continua com essa catequese de modo virtual, mais breve, né? Dependendo da situação, nós retornaremos o nosso encontro. E deixo aqui aberto o meu convite, né, para todos da comunidade, para procurar a secretaria da paróquia, São Raimundo Nonato, e para ir já pegando as suas informações e deixando os seus dados. A família é a igreja doméstica, onde os filhos aprendem a orar e a perseverar na oração. E assim eu encerro com o Provérbio 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando velho não se desviará dele. Bem, como acabamos de ouvir o testemunho de fé da Alda, um testemunho muito bonito de atuação da igreja a partir da evangelização da sua mãe também, que foi a primeira catequista dela, né? Um testemunho muito bonito, rico na evangelização e que mostra que a iniciação da vida cristã ela começa na catequese, mas principalmente na família. Se vocês gostarem do nosso vídeo, do nosso conteúdo, nos ajude a divulgar, compartilhando os nossos vídeos, acompanhando as celebrações das Santas Missas nas nossas redes sociais e aproveite e se inscreva no nosso canal. Toda quarta-feira pela manhã nós estamos divulgando testemunho de fé dos grupos e pastorais da nossa paróquia. Evangelizar é preciso, evangelizar.